Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cláudia de Jesus, eu sou de São Paulo, tenho 44 anos. Estou aqui hoje para contar minha história para vocês. Por que que eu vou falar um pouquinho disso para vocês? Desse assunto que eu vou falar hoje, que é um assunto polêmico, mas que quando eu senti na pele o que era viver essa situação, eu descobri que muitas mulheres não falavam disso, ou tinham vergonha de falar. E depois que tudo aconteceu, que eu fiz uma busca de autoconhecimento comigo mesmo, que eu fui me cuidar como mulher, que eu fui olhar para as minhas qualidades, que eu fui fazer apoio psicológico, apoio terapêutico, e que eu fui me descobrindo e hoje eu consigo falar disso de maneira bem natural, né? O assunto é, fui traída durante a pandemia. Aí você vai falar para mim assim, Cláudia, quem é que nunca foi traída, né? A maioria das mulheres foram traídas. Normalmente, quando isso acontece conosco, temos a tendência a nos questionar, a perguntar o porquê, o que está faltando em nós. Eu sei que não está faltando nada em mim, que isso é de cada pessoa, né? Tem pessoas que têm tendência a fazer isso, a atrair o outro, e para ele tudo bem. Nós, muitas vezes, a gente precisa optar pelo caminho mais doloroso, que é triste. E antes de começar qualquer coisa, eu quero dizer que quando acontece uma traição é porque alguma coisa estava acontecendo que ambos não deram atenção para isso acontecer, para que isso fosse falado, para que isso fosse dialogado, que é importante. E a outra coisa é que a pessoa simplesmente pode não ter caráter mesmo. Simplesmente não estava acontecendo nada no relacionamento e a pessoa foi lá e te traiu. Acontece também, né? No meu caso, eu fui pega de surpresa. Eu, como a maioria das mulheres, né, acreditando em amor, aquela coisa da paixão, né, como amamos demais, né? Então, em 2000, véspera de 2013, aí eu reencontrei um grande amor da adolescência, que não tinha dado certo aquele namoro na adolescência, e de repente a gente resolveu dar uma chance, né? Em meados aí de 2017 a gente se reencontrou e resolvemos nos dar uma chance. Então, tudo bem, já nos conhecíamos, vamos nos dar uma chance. No decorrer dessa caminhada, após 2 anos de caminhada ali, quando nós resolvemos dar um passo para morarmos juntos na mesma casa, eu descobri que ele era dependente químico, né? E aí, eu não achei justo não oferecer um tratamento para essa pessoa, para que ele pudesse se tratar, porque afinal de contas era o meu grande amor, era aquilo que eu achava que era, né? Que tinha reencontrado e que o final seria feliz. Depois de muito tempo de relutância, né, para aceitar um tratamento numa clínica de recuperação, ele veio, aceitou o tratamento, foi internado, ficou 6 meses na clínica de recuperação. Quando ele foi para essa clínica de recuperação, ele estava desempregado, ficou lá os 6 meses. Todos esses meses que ele esteve lá, eu fui visitá-lo, esperei sair. Quando saiu, estava desempregado, ficou trabalhando comigo no comércio que eu tinha, né? Eu tinha um comércio de móveis usados na época. Ficamos trabalhando ali durante um ano. Aí, de repente, tudo começou a mudar, né? Começou a acontecer coisas, né? E, e eu só sei que, resumindo, ele mudou de abrir uma loja, né? Abriu uma outra loja, né? Se tornou meu principal concorrente. Ali já foi um sinal para mim que eu não consegui ver. Como mulher codependente que sou, e que é um dos assuntos que nós vamos falar aí no decorrer dos nossos vídeos, eu não consegui enxergar isso ainda, que ali já aconteceu a primeira traição. E eu prossegui nesse caminho, né? Prossegui, né? Justificando os maus comportamentos baseados na dependência química, não, porque já foi dependente, então tem comportamentos que é difícil mudar mesmo e tal, aquela coisa que a gente vai embrulhando aí com a vida e achando que é normal, o que não é normal, né? E aí eu só sei que passou o tempo, ele foi trabalhar, eu continuei com o meu negócio, ele continuou com o dele. De repente, em 2020, nós adquirimos um imóvel, um apartamento, que era o sonho, íamos sair do aluguel, aquela coisa toda.
Então tá bom, vamos comprar o imóvel. Compramos o imóvel. Isso foi em março de 2020, mudamos para esse imóvel. Em agosto eu descobri a traição. Em agosto eu descubro que ele estava saindo com uma mulher que tinha 3 filhos, né? E aquilo foi um choque para mim, um choque muito grande, porque tínhamos passado por tantas coisas, dependência química, sabe? Tantas lutas, tantas coisas, e agora que a gente estava vivendo praticamente assim, sem lutas, né? De repente, ele foi lá e eu descobri que estava me traindo. Fiquei decepcionada? Sim, claro. É alguém que está conosco, é alguém que você divide a sua vida, você se decepciona. Mas procurei entender, procurei conversar, procurei entender o que foi que tinha acontecido no meio da caminhada que a gente não deu atenção. Vamos conversar sobre isso. E aí foi essa atitude dessa pessoa, quando eu descobri que fui traída e quando chamei para conversar, foi a atitude dele que me chamou a atenção a querer buscar uma ajuda, a querer buscar entender que tipo de relacionamento eu estava. E é aqui que eu entro para você, mulher, para que você faça essa avaliação. Porque até então eu não enxergava. Quando ele teve aquela atitude, eu passei a ver de outra forma. Eu falei, não, ele não é uma pessoa normal. Não pode ser normal. Porque qualquer pessoa que comete um deslize e você vai conversar, é natural que se há algum sentimento, haja arrependimento, haja um pedido de desculpas, né? E não foi o caso dele. Quando eu abordei para conversar, ele falou que não significava nada para ele, mas também não estava disposto a fazer nada. Resumindo, você continua e vai ter que aceitar assim como é. E outra coisa que me chamou muita atenção é que ele foi para o salão de cabeleireiro, fez a barba, fez o cabelo, voltou com tudo feito e chegou para mim e falou assim: você não vai querer deixar um bonitão desse ir embora, né? O ego estava altamente elevado. E eu falei, não é normal. O que acontece com uma pessoa dessa? Né? Não tinha arrependimento, não se colocava no lugar da dor, daquilo que eu estava sentindo. E foi aí que eu fui buscar ajuda para isso, para entender esse perfil de comportamento, quem era. E aí você pode entrar no meu site, no meu Instagram depois, é o Cláudia de Jesus 10, né? Cláudia de Jesus 10. Você vai entrar e você vai ver todos os perfis que tem lá e todos os estudos que eu me aprofundei nesse tempo, né, de 2020 até agora, até essa data de hoje que eu estou gravando o vídeo, que é 2021, agosto de 2021, e eu fui me aprofundando nesses estudos para entender esses perfis de comportamento e entender também a minha codependência, né, de relacionamentos destrutivos, a minha dependência de relacionamentos destrutivos, né, são relacionamentos que apresentam algum desafio, né, então o que é normal não me atraía, né, me atraía esse tipo de relacionamento que trazia algum desafio para mim, e nessa busca eu fui entender isso, né. Então, quando eu descobri tudo que a gente conversou, ele teve esse comportamento, eu disse para ele, falei, então não tem o que fazermos, né? Então vamos acionar advogado e a gente faz o que tiver que fazer, né? Tudo bem. Temos bens, temos, né? Vamos dividir. E para minha surpresa, foi o comportamento dele, né? Assim, totalmente frio mesmo, e dizer que eu não tinha direito a nada, que eu não não tinha ajudado ele a construir nada, tá entendendo? Que ele correu atrás de tudo sozinho. Um comportamento totalmente egoísta, assim como se eu nunca tivesse existido na vida dele. E não foi verdade, né? Eu sei que não foi verdade, né? Na internação dele, praticamente a família só visitou uma vez, os outros 5 meses eu que visitei. Então, praticamente assim, ele mentiu em tudo, né? E aí eu disse para ele, eu disse, olha, tô decepcionada. Além da decepção da traição, a decepção de não ser uma pessoa, um ser humano, né? De se colocar, poxa, não, Cláudia, eu errei, mas você sempre foi uma pessoa que esteve ao meu lado, esteve em momentos difíceis da minha vida. Então, nada mais justo do que ser metade do que a gente tem, tudo junto, porque construímos do zero.
Então, essa atitude não teve, isso me assustou. Quando eu ouvi isso, eu fiquei totalmente assustada. Eu falei, meu Deus, não é normal o que eu estou lidando. E aí, foi onde ele disse que, quando ele viu que eu não ia voltar atrás, que eu ia contratar advogada mesmo, ele disse, então tá bom, a gente separa, mas você vai ficar com as prestações do apartamento, que na época era R$ 2.800. Eu não tinha o que fazer, porque assim, a gente estava no meio de uma pandemia, né? Todo mundo naquele fecha e abre loja, ninguém sabia o que ia ser. Eu não tinha como pagar R$ 2.800, de jeito nenhum. Eu não tinha como. Pagávamos 2.800 porque trabalhávamos juntos praticamente, né? Para ir e ajudava um ao outro. Mas sozinho eu não tinha como pagar. Então ele utilizou disso para que eu ficasse presa àquele relacionamento e aceitasse esse abuso, né? Aceitasse essa toxicidade toda aí que eu estava vivendo, né? E aí eu disse para ele que não. Então ele me deixou em condições que eu não tinha o que fazer. Eu não tinha. Olhando para o cenário, eu não tinha o que fazer. Era ficar com ele, ele não assinava os papéis, queria ir para um litigioso, não assinava os papéis de jeito nenhum, né? Ia forçar um litigioso. E todo o tempo ele dizendo para mim que eu não tinha condições de pagar o advogado, que eu ia ter que ficar naquela situação. Então, assim, ele me menosprezou o tempo inteiro. E por que que eu falo disso hoje, mulher? Porque eu sei que isso acontece, mas eu não sabia que era tão duro dessa forma, eu não sabia que era tão doloroso e que as pessoas eram tão maquiavélicas. Muito triste. E aí, eu me revelou uma pessoa que eu nunca conheci, né? De esconder chave de carro, de esconder chave do apartamento, para que eu não entrasse, eu não saísse, foi muito difícil, muito difícil. E aí eu sei que assim, ele me deixou tão sem saída que por pouco eu não sairia de casa, ou por pouco eu não aceitaria a proposta, né? Porque eu olhei, como é que eu vou pagar R$ 2.800? Não tem como pagar, né? E aí, o que que eu fiz? Conversei com a minha advogada, falei, eu não tenho como pagar essa prestação, eu preciso negociar para que a gente entra num consenso. Tínhamos um terreno, um apartamento, tinha a loja. E aí eu falei, precisa entrar num consenso, não tem como pagar. E ele não entrou de jeito nenhum, para que eu ficasse naquela condição dependente dele. Quando eu vi que ele não abriu mão de jeito nenhum, eu parti por tudo ou nada. Imagina você que em 2020 a gente tinha mais 2 anos aí de prestação para pagar. E eu falei, meu Deus, eu vou entrar, aconteça o que acontecer, mas eu não fico numa relação como essa. Uma pessoa que não reconheceu, que não viu todo o esforço, que não viu, sabe, no mínimo ser grato pela vida, porque ele era dependente químico há 20 anos, entendeu? Ser grato pela vida, ser grato assim, sabe? Você se pergunta, sabe? A ingratidão é o pior sentimento que há numa relação, e numa relação de pessoas, né, que eu digo. E aquilo foi tão forte para mim que eu falei, Deus, eu vou me arrastando, mas eu pago essa prestação. Eu não fico num tipo de relação como esse. E eu me fiz valer como mulher, graças a Deus por isso. Que eu saí dessa relação tóxica, que depois que eu fui entender que tipo de relação que eu estava, e hoje, já foi 2020, né, que a gente separou, em 2021 agora, eu ainda tenho prestações para pagar, né, pago, todo mês é um sacrifício muito grande, sim, claro, mas eu me recusei a ficar num tipo de relação como aquela. E por que que eu falo isso para você hoje? Eu não tenho vergonha de trazer a minha história aqui para você, porque eu sei que tem muitas mulheres presas em relações que não vale a pena, em relações que às vezes humilha, em relações que às vezes colocam você para baixo, né? Que não te valoriza como mulher, que não te valoriza como pessoa, que muitas vezes usou você de tapete para subir na vida. E aí quando chega lá te descarta. Depois que eu fui entender que perfil era esse, quem era esse tipo de pessoa, você tá entendendo? Fui estudar e depois você vê lá no meu Instagram, Cláudia de Jesus 10, você vai ver como tem pessoas assim.
e fui buscar, fazer essa busca do autoconhecimento para mim. Tenho feito isso até agora, tenho feito minhas terapias, tenho feito meus cursos de coaching aí para que eu possa estar amparando também outras mulheres na mesma situação. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então você siga o meu canal, porque eu vou trazer mais histórias para você, histórias assim que você vai entender o que é passar por uma relação dessa e o que é sobreviver. Me acompanha, muito prazer eu estar aqui hoje falando com você, né? Mas espero que você me siga aí, que você compartilhe esse vídeo e tem mais coisas que eu vou falar para você aí. Cada semana eu vou estar gravando um vídeo para trazer para você assuntos voltados a essa situação, tá ok? Por enquanto é só. Obrigada.